O Dr. Oswaldo Pessoa Júnior, ele é professor titular de Filosofia da Ciência no Departamento de Filosofia da FEFELET, Universidade de São Paulo. Também tem graduação em Física e em Filosofia pela USP e mestrado em Física Experimental na Unicamp. Ele também é doutor pelo Departamento de História e Filosofia da Ciência na Indiana University, nos Estados Unidos. Muito bem-vindo ao Lean Podcast, doutor. Gabarito, hein? Muito bem, vamos lá. Gratidão pela sua presença, doutor. Muito obrigado. Vamos mergulhar aqui em assuntos super incríveis, uma visão aí de tudo que o senhor já estudou, tá bom? Para a gente começar com uma perguntinha aqui, como que você explicaria o que é consciência para uma pessoa que nunca estudou sobre esse assunto? Bem, consciência é um termo difícil de definir com palavras, né? Então, a estratégia que a gente adota é chamada definição ostensiva, que é você mostrar, né? Então, assim, o que é uma zebra? Eu vou lá no zoológico e mostro o que é uma zebra. Isso é uma espécie de definição, uma definição ostensiva. Consciência é isso que você vivencia agora e quando você dorme e tem sonhos, isso também é considerado estado de consciência, né? Então, tudo que você percebe, né, que você sente através dos sentidos, teus pensamentos, quando você está lembrando de alguma coisa, quando você toma decisões, quando você pensa, tudo que você consegue perceber que está acontecendo, a gente considera um estado de consciência. E caso, por exemplo, a consciência ela fica no cérebro, se de repente o meu cérebro parar, ela some ou ela permanece? Então, esses são os temas da filosofia da mente, né? Que é uma área super antiga, né? Sempre, desde que o ser humano, né, conversa e pensa, ele já está, né, se perguntando o que acontece na morte, se a alma, se a mente sobrevive ou não, né? Então, tradicionalmente, tem visões diferentes. Claro, eu vou querer respeitar as visões de todo mundo. A gente sabe que tem muita gente que é religiosa e que acredita que na nossa morte, a nossa mente, né, de alguma maneira, todas as nossas memórias, ou a nossa personalidade, ou alguma coisa sobrevive, né, sei lá, fora do espaço-tempo, ou no céu, né? São as visões religiosas tradicionais que são chamadas de dualistas, porque considera que tem matéria, o mundo físico, material, e o nosso espírito seria algo independente disso, né? No século XX, tornou-se mais forte a corrente que a gente pode chamar de materialista, que diz que a mente é produzida pelo corpo, pelo nosso corpo. Ou assim, se a gente quiser ser mais específico, pelo nosso encéfalo, que seria tudo que está dentro do nosso crânio, né? Cérebro também a gente usa. Tecnicamente, né, os neurocientistas falam que cérebro é uma parte do córtex, uma parte... Quando a gente quer designar o todo, a gente fala encéfalo, tá? Então, essa é a visão mais aceita, certamente, entre os cientistas, de que a nossa mente é produzida pelo nosso encéfalo. Então, se destruir o nosso encéfalo, né, a gente deixa de existir, a nossa consciência deixa de existir. Mas tem vários tipos de pessoas, cientistas, que vão pela linha materialista, certo? Tem, vamos dizer, os materialistas, vamos chamar assim, cientista. Uma parte é materialista, se perguntar para eles o que acontece na morte, desaparece tudo. Ok. Tem uma parte que é super científico, a gente chama de positivista. Mas você pergunta o que acontece na morte, ele fala, não, isso é uma pergunta que está fora do escopo da ciência. Porque nós, positivistas, só queremos trabalhar com os dados positivos, os dados que a gente observa, as coisas que a gente pode comprovar, verificar. O que acontece depois da morte, a gente não consegue comprovar e verificar. Então, eu não falo nada sobre isso. Existe Deus? O positivista é agnóstico. Não sei, não tenho condições de dizer. E tem uma parte, menor talvez hoje em dia, mas enfim, que a gente pode chamar de espiritualista, que acredita que o espírito, enfim, tem uma certa independência em relação ao corpo. E no caso por exemplo, hoje a gente vive o fenômeno da inteligência artificial. Você acha que é possível um dia um robô, uma inteligência artificial ter consciência?
Então, se esse robô for feito de chips de silício, como um computador atual é feito, então aí as pessoas se dividem, quer dizer, os especialistas se dividem, né? Mais ou menos meio a meio. Os chamados funcionalistas, é um termo que é usado, vão dizer que sim, é possível uma máquina ter consciência. É só ela reproduzir todas as conexões causais da mesma maneira que um ser humano. É só você construir neurôniozinhos feitos de ferro ou de silício, o que for. Se eles reproduzirem as conexões causais da mesma maneira que um ser humano, ele seria consciente. E a outra metade diz que não, diz que para ter consciência é preciso ter célula biológica, né? Mas ninguém sabe exatamente qual é a essência, quer dizer, qual é a parte do mundo físico que é essencial para a consciência. Se é corrente elétrica ou se é uma coisa mais complexa nas células, né? Então, agora, tem uma resposta mais... que todos vão concordar, vamos dizer, que é o seguinte: provavelmente, dentro de algumas décadas, o pessoal vai ter cérebros de mamífero dentro de máquinas. E esse cérebro, tipicamente de um macaco, né, uma coisa assim. Então, os animais têm consciência, né? A gente considera que os mamíferos têm. Não se sabe exatamente até onde você pode dizer que um certo animal tem consciência ou não. Os neurocientistas, hoje em dia, tendem a incluir até os peixes, né? Caramba. Mas não é uma coisa... Não é certeza, é mais sei lá... Uma palpite. suposição. Tem alguns que acham que até os insetos, até os protozoários, eventualmente. Tem outros que acham que só os mamíferos. Então, tem aí a... E tem também a questão que a gente não tem um acordo muito claro sobre o que é consciência, né? Então, assim, sei lá, um porquinho da Índia, provavelmente ele não tem linguagem, provavelmente não representa a si mesmo de uma maneira muito elaborada, como nós fazemos, né? Então, ele tem consciência primária, né? O termo que é usado. Os animais, como os peixes, teriam consciência primária, que é o quê? É você perceber as coisas com cores, com cheiros, ter memória, ter emoções e sonhar também, né? E lembrar do sonho, viver aquele sonho. Essas são os atributos de uma consciência primária. O primeiro tipo de consciência mais vigorosa que surgiu no reino animal. E os seres humanos teriam, além disso, a linguagem, capacidade de matemática, uma ética, né? Uma moral mais forte e tal, capacidade de representar muito melhor, né? Contar histórias. Isso, narrativas. Seria secundária essa? Pode chamar secundária, o pessoal chama de ordem superior. Assim. Ordem superior. Porque você pode ter consciência de que você tem consciência, né? Eu posso pensar que eu estou pensando, né? Então, isso seria de ordem superior, porque eu estou pensando agora, eu estou pensando que eu estou pensando. Então, a primeira ordem eu estou pensando. Aí eu estou pensando que eu estou pensando. Segunda ordem, ou ordem superior. Aí o pessoal usa esse termo. Mas voltando, então. Então, você pega um cérebro de um macaco, assim... Hoje em dia, né, você sabe, eu imagino, o pessoal já está criando mini-cérebros no laboratório. Sério? Eles pegam neurônios, células, e conseguem, enfim, fazer eles se transformar em células cerebrais e... Um cérebro artificial seria. Só que não consegue ser muito grande, porque você precisa alimentar ele com oxigênio, e não é uma coisa trivial isso. Então, o pessoal não consegue fazer um cérebro maior do que, sei lá, um cérebrozinho pequenininho assim. Mas, com o passar do tempo, a tendência é que esses cérebros vão aumentando, né? Mas, sei lá, pega um país aí que não tem regras éticas, né, de pesquisa. Então, é bem possível que eles peguem cérebros de chimpanzés ou de macacos e acoplem de alguma maneira. Claro que a interface com a máquina não é trivial, é uma coisa que... E aí, no final, você teria ali um ser consciente que é feito de... É um robô, né? Um robô com cérebro biológico. Então, Incrível. Esse seria um exemplo de um robô com consciência. Eu não sei dizer até que ponto isso é viável ou não. Quer dizer, aí tem que falar com o engenheiro. Mas parece que é uma coisa que é viável. Mas e a subjetividade das coisas? Então, aquele feeling, né? O chimpanzé tem isso, vamos dizer. A gente vai confiar que o chimpanzé, um macaco, sei lá, tem uma subjetividade, mesmo sendo menos desenvolvida que nós.
essa é uma boa maneira de definir o que é consciência, né? Porque a gente pode tentar definir o que é consciência. Qual é a palavra que a gente melhorar? Consciência tem a ver com subjetividade. Ótimo. Mas é que a pessoa vai perguntar, mas o que é subjetividade? Aí você, né, se for uma criança, a criança vai fazer pergunta, uma hora você não vai saber o que responder, né? Por isso que é melhor dizer assim, não. Consciência é isso que você está vivenciando agora e toda vez que você está prestando atenção, você está consciente. Uma coisa mais ou menos assim. A ciência ela já conseguiu entender como o cérebro funciona? Até certo ponto. Mas eu acho que ainda falta algo muito importante, né? Uhum. E há um consenso de que ainda não... Os grandes problemas ainda não foram resolvidos. O que está faltando? Na minha visão, tá? Uma coisa que está faltando é o seguinte, a gente está aqui... Eu estou aqui vendo, né, uma cena na minha frente. Vocês também estão vendo uma cena... É uma cena visual, né? Você está vendo coisas, linhas retas, né, cores. Onde que está isso no teu encéfalo? Né? Ele está num lugar, tem um lugarzinho lá, onde essa linha reta que eu estou vendo aqui é uma linha retazinha ali no tecido cerebral, né? Onde que isso está acontecendo? Então, não se sabe, né? Eu sou simpático com a visão de que isso, o centro da nossa consciência, o sensório, como era chamado no século XIX, a sede da consciência, né, às vezes o pessoal fala, está na região central do cérebro, no tálamo, que é uma região mais primitiva, assim, compartilhada pelos mamíferos todos, né? Uhum. Essa é uma região que é mais difícil de você fazer medições, por exemplo, EEG, né, eletroencefalograma. Eletroencefalograma, você mede o córtex, tudo que está acontecendo aqui no córtex, mesmo ressonância magnética, mas as regiões mais profundas são mais difíceis de você medir. Então, você não tem tanta informação sobre o que está acontecendo no tálamo, por exemplo, ou em outras regiões mais profundas. Ao longo do tempo, nos anos 50, curiosamente, o pessoal achava que a sede da consciência era no tálamo. Mas, a partir dos anos 70, isso mudou. Anos 60, 60, 70, isso mudou. E... Enfim, se você pergunta para um neurocientista, geralmente ele vai falar assim, olha, é o cérebro como um todo, é o encéfalo como um todo que produz essa vivência sua, né? Mas não tem um lugar lá onde está acontecendo? Ele vai falar, acho que não, né? Acho que é tudo junto. Então, isso é chamado holismo. A visão que eu apresentei antes é chamado localizacionismo. Então, eu acho que essa cena está localizada em algum lugar. Isso, para mim, é intuitivo, né? Mas essa é uma opinião minoritária hoje em dia, né? Mas isso é um problema que não foi resolvido. Então, esse é um exemplo, né? Agora, imagina que um dia o pessoal descobre, né? Descobrimos onde que esse cenário visual que você está vendo... Porque, pensa, isso que eu estou vendo é criado pelos meus olhos, né? Quer dizer, meus olhos estão vendo a luz que está entrando. Mas essa luz bate na minha retina vai para o córtex visual primário, e de lá vai para outro lugar, Qual é o lugar que, quando essa informação chega, eu vivencio, né? Essa é a pergunta que a gente não tem uma resposta. O cérebro interpreta a realidade, então, seria... Isso é verdade. Mas essa interpretação, quer dizer, isso que eu estou vendo agora, essas cores, isso é uma interpretação, mas é uma coisa real? Está acontecendo materialmente no meu cérebro? Isso que você chama de interpretação é algo físico, material, ou é algo que está num domínio mais, né, fora do material, né? Então, aí é uma discussão se você é um materialista ou um dualista. O dualista diria, não, é uma interpretação, mas a interpretação está fora da realidade física. Ou ela está dentro da realidade física. Então, essas são discussões que, falando assim, fica um pouco impreciso, né? É difícil de entender exatamente qual é o ponto, mas... Mas justamente por isso que é importante trazer essa discussão, né? Porque são coisas que estão fora da nossa... Se nós que somos leigos aqui, o pessoal que está assistindo a gente, não sabemos, e os cientistas também não têm essa resposta, então é importante a gente ter essa discussão, mesmo que não tenha uma resposta dada, né? Até porque tem o ponto, aquela história famosa, né, de que os índios, quando avistaram as caravelas chegando dos portugueses, espanhóis na América, não viram. Não viram porque nunca tinham visto aquilo na vida. Então, a realidade deles desconhecia.
pode ter a ver com esse ponto de que o cérebro... Esse exemplo é meio exagerado, porque é lógico que eles viram alguma coisa, né? Entendi. Eles talvez não soubessem que era um navio, mas eles viram alguma coisa, porque também não... Quer dizer, talvez um exemplo Mas será que eles viram da mesma forma que hoje a gente vê uma caravela? Não. Acho que a gente conhece a caravela, a gente olha e fala, olha, estou vendo velas, aquilo é um navio, né? Eles talvez olharem e falam, não, que é aquilo? Uma coisa branca, estranha. Será aquilo? Será que é um... Aí eles certamente vão ter algumas hipóteses lá. Será que é um bicho? Será que é um... Mas que eles viram alguma coisa, eu acho que é bem provável, né? Imagina. Será que é uma baleia gigante? Né? Uma baleia. Mas todos os seres humanos interpretam a realidade quando ela entra pela nossa retina da mesma forma? Por exemplo, eu vejo o mundo igual você vê? Não, acho que não. Eu acho que tem um nível mais sensorial, né? Mais basicão, assim, de ver cores, ver formas. E aí tem a interpretação. E a interpretação é muito moldada pela nossa formação, pela nossa educação, cultura, né? Então... Certo. Sim. Então, cada um vê a realidade de uma maneira diferente. Né? Mas tem coisas que a gente pode dizer que são comuns, vamos dizer assim, né? Todo mundo vê cores. Talvez seja difícil comparar a cor que você vê com a cor que eu vejo. Talvez haja diferença. Talvez algum dia a gente consiga dizer que há uma diferença. Mas, né, a gente tende a... Então, tem coisas em comum, né? Mas pegando nessa pergunta do Maurício, pelo que eu entendi dele, por exemplo, imagina uma pessoa que ela é muito, muito rica, tá? É um sheik árabe. Pô, o sheik árabe, ele vê um castelo, para ele é algo comum, certo? Se a gente chegar lá e ver um castelo, a gente vai ver, os nossos olhos vão projetar de uma maneira diferente do que a mente do cara projeta. Da mesma maneira, o contrário. Se você entrar numa comunidade muito simples, como você vai se portar olhando aquela situação, né? Mais uma pessoa... que é muito simples, estando naquele local, para o cérebro dele, enxerga de uma maneira diferente. Tem uns experimentos. Na década de 40, o pessoal começou a fazer experimentos. Tem um famoso, nos primeiros, esqueci o nome agora do cara que fez, mas eles davam moedas para crianças ricas e pobres. E depois pediam para elas desenhar as moedas. E as crianças pobres desenhavam as moedas maiores, né? É um resultado simples de um experimento de psicologia, mas é um... nesse sentido. De lá para cá, há muitos experimentos nessa linha, né? Que, por exemplo, se a gente fizer aquele comparativo do ser humano com o computador, nós vemos cores, certo? O computador, ele vê a cor como um número. Como que se dá essa diferenciação? Aí que tá. É que você está supondo que o computador vê, né? Eu não sei se eu falaria isso, mas certamente ele registra a informação do ambiente em termos de grandezas quantitativas. E muito provavelmente nós também temos essa parte. Nós também somos quantitativos, né? Só que além de... Por quê? Porque, assim, o nosso cérebro ele é baseado em neurônios e a comunicação entre neurônios se dá por disparos elétricos dos neurônios, eletroquímicos, né? E esses disparos, eles têm certo padrão, né? Então, essa é a parte quantitativa do nosso cérebro. As coisas estão acontecendo... há um certo código que não é conhecido, a gente não sabe qual é o código e tal. Mas, além disso, a gente tem aspectos qualitativos, como as cores, a sensação do cheiro e tal, que provavelmente está relacionado com a química, né? Diferentes substâncias químicas estão associadas com diferentes cores ou cheiros que você sente. Mas isso ainda não é conhecido, né? Então, é esse tipo de coisa. E acho que... eu sempre falo isso, né? Quer dizer, vai chegar uma revolução. Vai acontecer uma revolução na ciência da consciência. E o que a gente, como filósofo da ciência, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que quando ela começar, ela ainda não começou, assim, o pessoal, claro, tem muita informação, mas quando a pista-chave, por exemplo, onde está localizado essa cena que eu estou vendo, isso poderia ser uma pista-chave. Quando a pista-chave for revelada cientificamente, quer dizer, tem que ter prova, não é só a opinião das pessoas. Provavelmente alguém já falou uma coisa que é verdade, só que a gente não sabe, a gente não tem como saber que o que ele falou é verdade. Mas quando a ciência mostrar que aquela coisa, aquela região é a região vital e tal, aí todos os cientistas vão começar a estudar aquilo. E o que vai acontecer é que a pesquisa vai andar muito rápido e a revolução vai acontecer muito rapidamente.
Então, a gente está num período ainda pré-revolucionário, a coisa está indo meio devagar. De repente, quando a coisa começar a andar, vai ser rapidinho. E, de repente, vai ter muitas alterações na nossa visão de quem nós somos. Né? Então, essa vai ser, possivelmente, a maior das revoluções científicas. Revoluções teóricas, eu estou falando. Né? Por exemplo, na informática agora, né, com a inteligência artificial, a gente teve uma revolução tecnológica. Né? A inteligência artificial agora faz coisas que antes não fazia. Mas não é uma revolução teórica no sentido de uma teoria científica de como o mundo funciona, né? Isso não... Tipo Einstein, né? Então a teoria da relatividade é considerada uma revolução teórica da física, né? E eu estou falando sobre isso, né? Uma revolução teórica sobre a nossa psicologia, a nossa mente, a nossa consciência, quem nós somos. E aí vai ter consequências, né? Eu imagino, por exemplo, que eu não tenho muito como argumentar, mas eu acho que a gente vai perder o medo da morte quando a gente entender melhor quem nós somos e que, num certo sentido, eu e você somos a mesma pessoa, num certo sentido, porque nós somos o mesmo ser, enfim. Tudo bem, você tem memórias e experiências diferentes da minha, mas, num certo sentido. Então, isso talvez mude os rumos da tecnologia, porque a tecnologia é guiada pela nossa vontade. Então, por exemplo, a gente tem vontade de viver, né, indefinidamente. Então, imortalidade. Não é exatamente imortalidade, né? Porque longevidade. Porque o universo vai acabar, né? Quer dizer, sim, entendi. Não é que vai acabar, mas tudo vai se homogeneizar, é o que se acredita hoje. Mas vai demorar, claro, bilhões e bilhões de anos. Mas, então, não é eternidade, né? Não é vida eterna, a rigor, mas é uma vida indefinida. Né? Você vai viver muito mais tempo, né? Então, tem gente que, há umas décadas atrás, investiam uma soma de dinheiro razoável para quando morresse, ser congelado em nitrogênio líquido, né? Em ar líquido, né? E para daqui a uns 300 anos, porque, assim, acreditava-se que o corpo conseguiria manter as suas estruturas, que o cérebro manteria as conexões neurais, para quando daqui a, 100 anos, 200 anos, houvesse tecnologia que permitisse descongelar e manter as conexões anteriores, haveria a esperança da pessoa reviver, né? Então, muita gente gastou essa grana e está lá congelado. Sério mesmo? Caramba. Só que me falaram recentemente, que parece que não está dando muito certo, que o corpo não está... que o corpo em nitrogênio líquido não se conserva, ele acaba... O passar do tempo, ele definha. Ele também definha. Então, a coisa parece que não deu muito certo. Mas mostra o seguinte, que a gente tem desejos e a tecnologia, né, as pessoas investem numa tecnologia que corresponde com as nossas vontades. Às vezes, claro, a gente induz a vontade, né, na pessoa para ela consumir o que você produziu, mas as vontades que as pessoas têm é o que guiam né, o tecnólogo faz produtos imaginando que as pessoas vão querer consumir, né? Se a nossa ideia de quem nós somos mudar, e eu acho que vai mudar, né, aí os rumos da tecnologia vão mudar. Então, talvez as pessoas não invistam tanto dinheiro para viver indefinidamente. Ou algo assim, né? Eu imagino, né? O que você acha que está faltando? Qual é a peça do quebra-cabeça para essa revolução acontecer? Não, como eu falei, eu acho que resolver esse problema de onde acontece essa nossa vivência. Mas a gente precisa de mais tecnologia para isso? Não, a ciência precisa descobrir isso. Ainda não descobriu isso, é uma questão de tempo, né? Assim, porque nas discussões filosóficas, tem uma discussão que é a seguinte, é a chamada lacuna explicativa, que é mais ou menos o seguinte, quando você estuda ciência, né, você pega um livro e tem um montão de palavras lá, tem um montão de fórmulas, tem desenhos, tem um montão de coisas acontecendo ali no teu discurso, é um discurso linguístico que é uma espécie de modelo da realidade, né? Fala, o cérebro é assim, assado, é assim, assado. Eu posso ter um programa de computador que simula um cérebro, tal, um furacão, que seja. Agora, quando a gente está fazendo isso, a gente está capturando as relações que existem entre as coisas. A gente não está capturando a coisa em si. Então, pega um furacão. Como é que é um computador que simula um furacão?
Bem, ele simula as forças entre as gotas d'água. Dado uma gotinha d'água aqui, outra gota d'água, ela vai ter uma força de atração e não sei o quê. Se tiver um vento aqui, esse vento vai mexer na gota dessa maneira. Aí você pode simular um avião e perguntar, né, rodar, né, o programa para ver se o avião consegue passar por aquele furacão sem cair. Certo. Porque você representa como que a gotinha e o ar, né, vai interagir com o avião, porque você simula. E aí você faz uma simulação e beleza, você consegue dizer o que vai acontecer. Agora, essa simulação que você fez é um furacão? Não, ele captura as relações entre as partes do furacão, mas ele não tem água, né? Você não tem água dentro do seu computador, você não tem ar a grandes velocidades. Você tem uma representação. E essa representação exprime as relações, as razões, que são expressas matematicamente. Causa e efeito. Causa e efeito são relações, né? Mas a gente não tem a materialidade, né? A gente tem só as relações que ocorrem na realidade, mas a gente não tem, sei lá, como eu falei, água, tal. No caso de um cérebro, no nosso modelo de um cérebro, a gente não tem ali protoplasma, células verdadeiras. A gente só representa como que essas células uma interagem com a outra. Então, agora, a gente vivencia cores, né? Então, temos aqui uma linda xícara, que tem um azul aqui, né? Claro. Esse azul claro, olha para ele, eu sinto, isso a gente chama de qualidade subjetiva. Tem um termo em latim que é quali, né? Plural, qualia. É muito falado em filosofia da mente. A gente tem um quali azul. Essa qualidade é uma qualidade. Como é que você poderia, através da linguagem, capturar essa qualidade? E o argumento então, é que você não consegue. Essa é a lacuna. Porque por mais que eu fale, o azul é parecido com o verde, o azul é a cor do mar, eu não estou conseguindo capturar essa qualidade. Talvez você entenda o que é, porque você já teve a vivência do azul do mar, mas pega um marciano que chega para a Terra. O marciano, ele chega para a gente e fala, olha, eu consigo capturar as ondas eletromagnéticas, né, que essa lâmpada emite, só que quando eu processo isso, eu transformo no que vocês chamam de cheiro. Então, essa luz aqui, tem um cheiro de sândalo. Tá? E essa luz aqui já é diferente, tem um cheiro de outra coisa, né? Baunilha. E é assim que eu funciono, né? Eu sou marciano e vim aqui na Terra em paz, tal, para trocar ideias com vocês. Legal, vamos para a festa. Vamos. Aí ele para e pergunta, agora eu estou curioso, eu gostaria de saber o que vocês querem dizer por azul. O que é essa azulidão? Aí como é que você vai explicar para ele? Você vai falar, não, olha, esse aqui é o azul, né? Mas só apontando, né? Mas ele vai olhar e vai sentir a baunilha. Falar, não, estou sentindo um cheiro de baunilha. Mas e a azulidão? O que é a azulidão? Você não tem como exprimir linguisticamente isso. Então, a lacuna explicativa é isso. Por mais que a gente faça uma descrição super detalhada do cérebro, a gente não vai conseguir derivar a azulidão. A azulidão é uma coisa que acontece num certo estado cerebral. A gente consegue descrever esse estado cerebral. E, na verdade, isso é uma das coisas que vão fazer parte dessa evolução. Quando as pessoas souberem onde que está acontecendo as coisas, elas vão poder fazer testes. Então, eu pego você lá, coloco ali e falo, a gente está com nossas máquinas no teu sensório, né, que é esse lugar onde a tua vivência está acontecendo, onde as cores estão acontecendo, quando você sonha, as coisas acontecem lá. Que é a sede, né? A sede da consciência visual aí que você está tendo. E agora a gente já estudamos muito, já temos uma teoria de como funciona, é uma coisa meio química, tal. A gente vai fazer um experimento com você para testar a nossa teoria. A gente vai jogar uma substância química bem ali naquele ponto e a gente acha que o que você está vendo que é azul vai ficar vermelho. Vamos ver se dá certo. Aí faz lá o experimento. Tá? Você fala, deu certo, não deu, tal. Então, com esses experimentos, com as pessoas falando o que acontece, vai se construir uma ciência nova da consciência. Agora, então, assim, quando você está nesse estado cerebral, exatamente o que a gente já conseguiu descrever, a gente sabe que você vê o azul. Então, isso é uma lei psicofísica. Ela liga um estado físico, químico, material, a algo psicológico, que é ver azul. Então, essa lei, isso vai ser a base dessa nova ciência, né? Mas o ponto é que
essa azulidão não é derivada dessas expressões linguísticas. Você descreve linguisticamente o que está acontecendo no cérebro e você descobre, por experiência, empiricamente, que aquilo é azulidão. Então, você estabelece essas leis psicofisiológicas, chamadas leis de Ponte, de maneira empírica. É assim que essa nova ciência vai ser construída. Mas você não consegue derivar essa azulidão a partir de uma descrição teórica. É só fazendo experiência que você vai poder descobrir que esse estado cerebral corresponde à azulidão, porque eu fiz o teste com você e deu certo e tal. Então, esse é mais ou menos como que a gente vislumbra, né, que você perguntou como que vai ser essa revolução. Acho que vai ser por esse caminho, assim. Porque não tem como a gente explicar o que é o azul com palavras, né? Isso que eu estou entendendo. Imagina, então, explicar um sentimento, né? De saudade, de amor, coisas ainda mais pessoais. As emoções, elas... É uma coisa que me confunde um pouco, assim. Me confunde um pouco. Uma coisa são as sensações. Cores, cheiros. Aí é uma qualidade... Quente e frio, né? A sensação subjetiva do quente e do frio, né? Agora, uma emoção... Se a gente for... para começar, uma emoção é difícil a gente parar e ficar analisando a emoção, né? Quando você está com medo, você está fugindo. Você não está ali analisando. Estou com medo. Que curioso essa sensação. Estou com raiva. Agora, quando você consegue fazer isso, muitas vezes o que você percebe é que o teu coração está batendo. É que teu sangue está pulsando na tua cabeça. No corpo, né? Mas isso não é o sentimento da emoção. Quer dizer, isso faz parte das coisas que acontecem quando eu estou com medo, quando eu estou amando, né? Como seu corpo responde. Mas aí são as respostas do corpo. Mas tem algo qualitativo que nem tem quando você vê uma cor? Bem, provavelmente sim, né? Então, mas você vê que eu acho que é um pouquinho mais complexo. As emoções são um pouquinho... O amor, o que é o amor? Bem, é um sentimento, mas também eu tenho vontades, né? E essas vontades eu consigo exprimir, né? Linguisticamente. Eu posso falar, não, eu estou com vontade de ficar com você para sempre, ou algo assim. Mas deve ter, claro, algo que é qualitativo. É um sentimento, né? Mas ele dispara hormônios, né? Quando você sente amor... Então, será que não tem uma parte do cérebro, igual você estava falando, onde que vai ativar o azul? Que quando a pessoa está apaixonada ou sentindo amor, para que o cérebro nas pessoas faz disparar esses hormônios? Não, acho que sim. A gente vai descobrir... Está correto, mas quer dizer, as emoções elas evoluíram por seleção natural para a gente agir, né? Quer dizer, a gente sente emoções porque é uma maneira rápida de a gente responder a um certo... situação, né? E o amor também, né? Faz parte disso, o medo. Então, é uma coisa que acontece com a gente, cuja finalidade é fazer a gente fugir, no caso do medo, ou se esconder, assim, ó. Mas tem também um componente, provavelmente, subjetivo, uma sensação, um sentimento, né? Então, é uma coisa mais misturada, mais complexa, né? Agora, você vê uma coisa azul, é uma coisa mais simples. Você consegue concentrar, né? Mais objetivo, menos filosófico. Você concentra nisso aqui, não tem uma coisa, uma qualidade aqui? Tem. O que é? Azulidão. Tá. Beleza. Então, você consegue isolar isso melhor, né? Então, é mais fácil falar sobre sensações do que falar sobre emoções. Emoções é uma coisa mais complicada. É um passo além. Acho que sim. E a questão dos pensamentos? Os pensamentos, a ciência tem alguma coisa sobre isso? Como ele ocorre? Aonde? Ou a gente ainda vai esperar pela essa revolução para descobrir? O pensamento é interessante, porque, por exemplo, na década de 50, o Turing, né, que era um grande... O Alan Turing, né, que era um grande... Foi o que inventou o computador, né, o Alan Turing? Não exatamente inventou o computador, mas ele foi um dos pioneiros na construção de máquinas de computação, né? E também na teoria da computação ele foi um pioneiro lá, ele fez coisas inovadoras. É o da guerra, do filme, né? Era um gênio, sem Segunda dúvida. Guerra. E ele escreveu um artigo em que ele discute se máquinas podem pensar. E ele propôs um teste, né, que é o teste de Turing, que, grosso modo, é você, assim, ter uma tela de computador, vamos dizer, você está ali na tela, e do outro lado você não sabe se tem uma máquina ou um ser humano. E você tem que descobrir se ele é um ser humano ou se é uma máquina. Então, até 2 anos atrás, ou algo assim, geralmente
por melhor que fossem essas máquinas, depois de um certo tempo você começava a sacar que aquilo não é um ser humano, né? Porque ele está falando umas coisas meio idiotas, ele não é um ser humano, né? Então, não passou no teste de Turing, porque você consegue identificar que aquilo é uma máquina e não um ser humano. Mas agora, com, né, o ChatGPT, essas outras inteligências artificiais aí, já considera-se que o teste de Turing, que as máquinas passaram no teste de Turing. Ou seja, hoje em dia elas são capazes de enganar você na maior parte das vezes, né? Hoje elas passam nesse teste. Hoje elas passam. Porque Como eles fazem esse o Turing, teste? o teste que ele falou foi muito preciso. Então ele falou assim: se em 70% das vezes a máquina te enganar, né? Então certamente que 70% das vezes a máquina nos engana, né? Enfim, então sim. Então considera-se que o teste de Turing... Havia uma previsão, né, do Kurzweil, a previsão, que é um futurólogo, né? É ainda, né? Ele é vivo. Mas ele escreveu há uns 20 anos atrás. Ele previu o ano de 2029 para passar o teste de Turing. Pô, quase, hein? Então 2024, 2025. E daí, por que a gente está falando sobre isso? Por causa do que é o pensamento, né? Então, assim, depende como se define pensamento. Então, tem duas maneiras básicas de você definir o pensamento. Um é através da função, assim. Por exemplo, jogar xadrez. Jogar xadrez, uma máquina jogar xadrez é o quê? Ela, sei lá, falar quais são os lances e ganhar de você, ou jogar muito bem. Aí você vai dizer que ela joga xadrez. Então, ela pensa. Pode dizer que ela pensa porque ela resolve um problema. Então, nesse sentido, as máquinas pensam, porque elas resolvem problemas. Mas, quando elas pensam, elas pensam que nem o ser humano, elas têm o aspecto qualitativo do pensamento, elas sentem que nem a gente sente quando a gente está pensando. É certamente que não, né? Elas não têm um sentimento interno, né? Então, quando você define os conceitos, assim, você pergunta, a máquina pensa, a máquina tem emoções, né? Tem que ficar claro se você está querendo definir de maneira operacional, funcional, ou seja, o que é uma máquina ter emoção, né? Às vezes os engenheiros falam, não, eu fiz um programa de uma máquina que tem emoções. Mas no caso é apenas uma máquina que, sei lá, responde rapidamente a uma certa situação, não de maneira lógica, mas de maneira, assim, ela percebe algumas coisas e já fica com medo, ou já agride, ou algo assim. Mas isso não é emoção como nós sentimos, né? Então, você tem uma definição, vamos dizer, operacional, funcional, e outra é uma acepção mental, vamos dizer assim, humana, consciente. Então, as máquinas podem pensar no primeiro sentido, mas no segundo sentido, a princípio não, né? Mas talvez no futuro, certamente, um chimpanzé pensa um pouco, né, de maneira não muito elaborada. Entendi. Mas, por exemplo, doutor, você é um físico e um filósofo ao mesmo tempo. Teve algum insight da física que mudou a maneira de você filosofar? Ou vice-versa? Onde que eles... Tem algum ponto que os dois diagramas se conectam? Eu acho que desde que da minha formação, que eu resolvi fazer as duas coisas, né? Eles estão lá se conectando, né? A física quântica, né, que é uma área bastante popular, né, na divulgação científica, né? Muita gente relaciona a física quântica com espiritualidade, né? Isso é chamado misticismo quântico, né? E é uma corrente que né, obviamente todo mundo conhece, é muito popular, tem gente que adora, né? Mas os físicos não levam a sério, eles não consideram que é correto você extrapolar as leis que regem as moléculas para seres humanos, né? Então, é considerado algo, sei lá, pseudocientífico. Então, esse é um debate que a gente pode travar, né? Mas a física quântica, ao tratar das moléculas, o retrato de realidade que ela descreve é algo bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Então, a física, ela explora os limites do nosso conhecimento e isso leva a muitas questões filosóficas, né? Levanta muitas questões filosóficas. Que tipo de questões seriam essas? Bem, então, assim, a filosofia da física,
São questões de física que não têm resposta certa ainda. Talvez nunca tenham. Então, se você pode fazer um experimento e decidir se aquilo é ou não é, então isso faz parte da física. Você tem uma resposta única, geralmente. E você coloca nos livros didáticos e as pessoas aprendem aquilo e beleza, né? Mas tem perguntas que são muito gerais ou envolvem áreas da realidade que a gente não tem muito acesso. Então, por exemplo, determinismo, né? Será que tudo que acontece já está pré-determinado? Essa é uma questão que não tem como a gente comprovar que sim ou que não. Então, é uma questão de filosofia da física. A gente pode agora explorar o que aconteceria se o universo for determinista, né? Como que define isso? Aí você vai lá, define, né? Mas como é que fica? Se eu sou um ser, se o ser humano faz parte do mundo físico, isso quer dizer então que o meu futuro já tá pré-determinado? Se o universo, se as leis da física forem deterministas, meu futuro já está pré-determinado? Isso é algo razoável? É bom? É ruim? Eu devo aceitar isso ou não, né? Então, essas perguntas, essa discussão já é filosofia, né? Você fica discutindo essas coisas e lembrando, não tem um experimento que vai decidir, né? Se o universo é determinista ou não, então a gente nunca vai saber. Quer dizer, talvez algum dia haja alguma nova evidência e a gente passe a acreditar uma coisa ou outra, mas por enquanto não, né? Então, filosofia é isso. São essas questões. Por exemplo, o experimento da dupla fenda, como que um físico explicaria? Porque a gente vê muitos vídeos no YouTube explicando, não sei se talvez seja misticismo. Como que é o... Então, é assim, o que acontece na física quântica, em todas as teorias físicas, mas na física quântica é mais exacerbado isso, é que, então assim, a ciência, ela é objetiva. Certo. Ela consegue estabelecer fatos que são inegáveis, que são definitivos. Então, tem gente que tem um discurso de, não, a ciência é uma construção social, tal. Tudo bem, mas o objetivo da ciência é encontrar fatos do mundo que todos os cientistas vão aceitar, experimentos que todos os cientistas possam reproduzir e concordar. Realmente, isso é um fato, né? Concordar em comum acordo, digamos assim. Então, assim, alguns exemplos simples. Sei lá, Andrômeda está fora da nossa galáxia. Todo astrônomo concorda com isso. Isso foi estabelecido já há 100 anos, começou a ter evidências disso e a coisa só foi acumulando e todo mundo aceita que a Andrômeda, aquela coisa que parece uma estrela, na verdade é uma galáxia, é um aglomerado de estrelas que você vê no telescópio e ela está fora do nosso aglomerado de estrelas. Isso é um fato, é uma coisa... O mundo é assim, né? Então, essas descobertas da ciência, elas são objetivas. Todo mundo aceita. Certo. Tá? Então, objetividade é isso. A ciência busca objetividade, ou seja, busca revelar aspectos da realidade que são aceitas por todos. Agora, então, a física quântica tem o seu lado objetivo. Então, assim, num experimento de dupla fenda com elétrons, sabe-se hoje em dia que os elétrons vão ser detectados seguindo uma franja de interferência, que é algo que se atribui a ondas, né? Então, o elétron seria uma onda, né? Mas o que é objetivo é o que acontece quando o elétron passa numa dupla fenda. O que é objetivo é a curva de frequência relativa, né? Ou a probabilidade de detecção em diferentes pontos. Isso é objetivo, todo mundo aceita isso. Todo mundo usa a equação de Schrödinger e tira a mesma resposta, beleza. Agora, o que acontece antes do elétron ser detectado? Quando não tem um observador, certo? Antes da observação. Ele é uma onda, ele é uma partícula, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, ou a realidade não existe ainda, ou qualquer outra, né, explicação que se dá. Essa é a parte interpretativa. A parte interpretativa é aquela parte que os experimentos não conseguem decidir. É uma lacuna explicativa? Não, não é uma lacuna explicativa. Não é uma lacuna explicativa, não. É uma boa pergunta, mas... É uma espécie de lacuna, você tem razão. A gente não sabe qual a resposta, né? Então, assim, a física quântica tem a parte objetiva e tem dezenas de interpretações diferentes. Possivelmente, alguma delas
é mais próxima da verdade. Uhum. Então, a gente conhece a verdade, vamos dizer assim, ou aquilo que mais se aproxima da verdade. Só que a gente não sabe qual delas é a verdadeira. A gente provavelmente nunca vai saber. Entendi. Então, a gente conhece a verdade, mas não sabe que ela é a verdade. É diferente da lacuna explicativa que a filosofia vai tentar colocar as possibilidades, certo? É diferente. É uma ótima pergunta, mas eu teria Mas que eu pensar entendi, melhor. eu entendi. A gente tem, na física quântica, você tem lá a opção A, B, C, D, E. Uma delas é a verdade. Qual é? Não sabemos, talvez nunca saberemos. Isso. Então, beleza. Mas existem as possibilidades. E elas todas podem ser... Porque no campo da física, a gente trabalha com uma descrição das causas, das relações, né? Que é aquela descrição que eu falei assim, eu tenho texto didático, com fórmulas, com texto, com figuras, filmes. Essa é a linguagem usual da física, né? E é ela que a gente acredita que vai descrever o que está por trás das aparências. Uhum. Mas no caso da filosofia da mente tem uma coisa nova, que é a qualidade, né? Então, Qualidade da informação. nessa discussão da quântica, a gente não está falando de qualidade. A gente está falando só de relações entre as coisas que a gente mede e a gente está imaginando. O elétron, antes de ser detectado, ele tem ali as relações com os outros elétrons. A gente não está vendo e a gente quer saber qual relação é essa. Mas na consciência tem algo novo que não tem nenhuma ciência, tá? E isso é surpreendente? Não, é porque todo o nosso conhecimento científico parte da nossa observação do mundo. Então, a primeira vez que a gente olha para o mundo e começa a fazer experiência e observação, as cores já estão lá, né? A consciência já está acontecendo. Então, a consciência é algo que está em todas as construções científicas. E agora, com a ciência da consciência, é a hora que a gente se volta e pergunta, mas espera aí, esse instrumento tão importante que nos fez conhecer, né, de maneira relacional, toda a física e tal, né, de maneira relacional quer dizer, eu não sei o que é o elétron em si, eu sei como que o elétron se relaciona com outro elétron, como ele se relaciona com o meu aparelho de medição. Mas eu não sei o que é o elétron em si. Ainda não se sabe. E como é que você pode saber o que é o elétron internamente em si? Eu só conheço como que ele se relaciona com os outros objetos, com os outros elétrons, com os outros aparelhos de medição ou com o meu olho, né? Então, é nesse sentido que se diz que a física e a ciência em geral, ela é estrutural ou relacional. Ela só estabelece as relações causais, relações espaciais entre os objetos. Mas a gente não tem acesso à coisa em si, né? Então, tem um filósofo que falou isso, foi o Kant, né? Ele falou, a ciência não consegue atingir a coisa em si. Só as relações que as coisas têm umas com as outras. Mas, talvez, na nossa vivência consciente, a gente tenha acesso à coisa em si, né? Talvez isso que a gente está vivenciando agora é uma coisa interna, uma visão interna das coisas que acontecem no nosso cérebro, né? Mas a questão do observador mudar o resultado, o movimento, isso é consenso entre os físicos? Se o observador ele muda... Tá. Sim, mas o ponto é que o que se chama observação envolve a presença de um aparelho de medição muito maior do que o elétron. Então, o elétron é uma coisa minúscula, né? E ele está lá voando. Para você medir, você tem que ter um aparelho com, por exemplo, uma placa detectora com um número muito grande, octilhões de outros elétrons que vão interagir com aquele elétron. E aí você vai ter que amplificar aquele sinal para você poder observar. Você tem que jogar energia nesse sinal. Aquele elétronzinho tem que ser transformado em 1 bilhão de elétrons para você poder ver no teu aparelho o sinalzinho e falar, o elétron está aqui, eu estou vendo aqui. Tem a amplificação. E tudo isso que você faz em cima daquele elétronzinho que está ali viajando, né, inocentemente, aquilo, você está pegando aquela coisinha e está, né, pegando, fazendo assim e tal, né? Está interferindo. Está interferindo, né? Entendi. Então, sim, os físicos concordam que é assim que acontece. Você interfere com o objeto de estudo na física, né? Mas não é você aqui longe, vendo uma coisa ali, e você falando, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e dessa maneira influenciando ele. Não. Para você influenciar ele, você tem que ir lá interagir com ele, e dessa maneira brutal, né? Por que o Einstein resolveu estudar a física quântica? O que ele estava tentando descobrir? Não, vamos ver. O Einstein foi um dos pioneiros da física quântica, né? Ele era um cara
né, ele era muito inteligente, obviamente, mas ele tinha a capacidade de, como se diz hoje, pensar fora da caixinha, né? De ver as coisas de uma perspectiva diferente da maneira que os físicos viam, né? E ele teve muito sucesso nisso, ele teve muitas ideias que deram certo, né? Então, ele foi um dos primeiros a considerar que a luz, que é considerada uma onda, poderia ter aspectos granulares, corpusculares, né? Então, Mas ele o que incomodava ele no Então, isso é em 1905. Então, quando ele era no comecinho da carreira dele, ele foi um dos pioneiros da quântica, né? 1909, 16. Ele estava ali tendo ideias brilhantes, inovadoras na quântica, além da relatividade. Mas aí, quando a física quântica, em 26, se estabelece como uma teoria mais completa, mais matemática, mais, né? Aí começaram as discussões justamente sobre as interpretações. E a interpretação que passou a dominar era uma interpretação que dizia, não, gente, é perda de tempo ficar falando de uma realidade antes da medição, esquece. O que nos interessa é o que a gente mede. Não perca seu tempo imaginando o que acontece antes da medição. Mas o Einstein queria pensar sobre o que estava acontecendo antes da medição. Ele tinha uma visão realista, como a gente fala em filosofia. Certo. E então ele tinha uma interpretação diferente da interpretação do Niels Bohr, por exemplo, que foi o físico que representou melhor a interpretação ortodoxa da física quântica, que falava em dualidade onda-partícula e tal. E aí eles tiveram seus debates, que o Einstein não se saiu muito bem, mas hoje em dia, né, considera-se que o Einstein realmente tocou num ponto essencial, né? Depois veio o teorema de Bell, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, talvez, né? A desigualdade de Bell, que analisa duas partículas que interagiram e se separam, e elas mantêm um holismo, uma unidade. E o Einstein tocou nessa questão, levantou essa questão, discutiu isso, né? Então, ele, na verdade, tem seus méritos, assim. Qual que seria a diferença entre a quântica e a relatividade? Então, assim, a quântica é a física que descreve o muito pequenininho. Ali tem um nanômetro, né? Um mundo nanoscópico, é um mundo um pouquinho menor que o nanoscópico, né? É o mundo das moléculas, dos átomos, etc. A relatividade restrita é o mundo do que é muito veloz. Tipo planetas? Não, o planeta não é muito veloz. Luz, por exemplo. A luz, com certeza, é muito veloz. Nada anda mais rápido que a luz. Essa foi a sacada do Einstein. Isso muda tudo, né? Mas coisas muito rápidas, como partículas elementares, raios cósmicos, essas coisas, elas obedecem a essa nova teoria da relatividade. Aí o Einstein, isso em 1905, o Einstein, na verdade, assim, a teoria da relatividade restrita que o Einstein formulou em 1905, as peças do quebra-cabeça já estavam, quase todas já tinham sido propostas, quer dizer, não é que ele chegou e descobriu tudo. Já existia um estudo prévio. Já existia muitos estudos prévios, do Lorentz, do Poincaré e outros. E ele pegou aquelas coisas e introduziu uma ou duas ideias a mais, né, que o tempo e o espaço são relativos, e formulou de uma maneira muito elegante que, rapidamente, depois de uns 2 anos, as pessoas começaram a ver o valor daquilo e foi rapidamente aceito. Aí ele... Com essas ideias que ele formulou, bem, aí um matemático matematizou as coisas dele, né, o Minkowski, que foi um professor dele, inclusive, fez uma geometria, né, das ideias dele. E a partir dessa ideia de uma geometria da relatividade, o Einstein acabou chegando na sua segunda teoria, que é a teoria da relatividade geral, em 1916, mais ou menos, que agora é uma teoria que também explora não só o que é muito rápido, mas o que é muito massivo, que tem muita massa. Tipo... Buraco negro. Buraco negro, estrelas de nêutrons, o próprio Sol, né? Então, tem aquela história que o Sol deforma o espaço-tempo, né? Então, tudo isso é o Einstein de 1916, e é uma teoria que é, assim, é a grande obra dele, assim. Foi quando ele... Ganhou notoriedade.
Foi quando ele ganhou mais notoriedade, porque fizeram os experimentos e confirmaram algumas previsões, né, da teoria dele. Enfim, então relatividade é isso. Agora, a partir dos anos 30, começou a ter um esforço para tentar juntar relatividade e quântica. Então, algumas unificações foram feitas. O Dirac fez a teoria do elétron relativístico, aí veio a teoria de campos relativísticos, que é Feynman, esses caras aí da década de 40, 50. Então, a unificação foi feita em vários pontos, mas não em todos os pontos. Então, hoje em dia, ainda é um problema em aberto juntar a teoria quântica e teoria da gravitação de Einstein. A chamada gravitação quântica, teoria das cordas. São teorias que tentam fazer esse tipo de união. Ponte. Mas que não tem experimentos assim que confirmem. Então, ainda é uma coisa muito especulativa e teórica. Né? Pós-Einstein, então, a gente não teve muito avanço nesse campo? Ou a gente teve? Teve, mas com certeza... Só para você ter uma ideia, assim, vamos supor que o Einstein tivesse virado músico. Ele era um violinista, né? Ele podia ter decidido, em vez de virar um físico, virar um músico. O que teria acontecido com a física? Ótimo ponto. Boa. Então, o que o pessoal que analisa, o que eles falam? Eles falam o seguinte, o Einstein, em 1905, ele teve 3 grandes trabalhos, né? Movimento browniano. Em 5 anos, o pessoal já ia chegar nas ideias dele, porque o pessoal já estava trabalhando nisso. Efeito fotoelétrico. Bem, isso ia demorar um pouco mais, mas em 1916 o Millikan já fez experimentos e tal, então mais ou menos nessa época o pessoal ia chegar, né? Teoria da relatividade restrita. Também já estava acontecendo. Mais um pouco o pessoal ia chegar numa coisa equivalente. Então tá. Então o Einstein foi realmente um cara genial, antecipou, acelerou um pouco esses campos, mas não muito, não mais do que 15 anos. Certo. Teoria da relatividade geral. Bem, aí o pessoal fala, a gente acha que só em 1960... Caramba. a gente poderia começar a chegar nisso por outras vias. Né? Olha. Então, nesse caso, ele realmente antecipou por muito bastante tempo. Eu queria falar sobre o tempo, né? Dado que ele falou que o tempo é relativo, muitas pessoas dizem que o tempo é uma ilusão. O tempo realmente ele é uma ilusão? O que é o tempo? É uma questão filosófica. Então, assim... Se você defende que ele é uma ilusão ou que ele não é uma ilusão, né, ninguém vai poder refutar você. É uma opinião que você pode ter e argumentar, e é uma posição filosófica. Né? É uma lacuna explicativa? Não, Tô encarando. a lacuna explicativa é quando você tem qualidades. Tá bom. Quando a gente fala de física, a gente não está falando de qualidades. A gente está falando de coisas que dá para a gente exprimir através da linguagem, de formas. Agora, o tempo tem uma qualidade? Bem, tem, né? E coincidentemente, tem um episódio do próprio Einstein, quando ele estava mais velho, dele começar a conversar com os amigos dele falando sobre o agora, né? Ele falava que o agora, a gente vive o agora, né? Mas a física não consegue descrever o agora. Porque o que a física faz sobre o tempo? A física pega um gráfico, coloca ali os diferentes instantes do tempo, né? Sim. E fala, hoje, que dia é hoje? Né? 29 de abril. É esse dia aqui que está marcado no meu gráfico. Né? A física representa o agora através de uma linhazinha no gráfico. Mas o Einstein falava, não, mas tudo bem, isso está correto. É assim que a física descreve as coisas. Mas o agora que eu estou vivenciando aqui, ele é muito mais rico. Tá, né? É uma coisa que é real. E a física não tem como... chegar nisso, né? Então aí sim aí você pode dizer que tem a questão da lacuna explicativa, que é a distância que existe entre uma descrição física, linguística, científica e a vivência consciente que a gente tem, né? Isso que a gente chama de lacuna explicativa. Mas a física acredita em presente, passado e futuro? Ou, como muitas pessoas falam, não, só tem o now? Dado life is now. São as diferentes interpretações filosóficas. Então, o que a física fala ela não fala muita coisa. O que ela fala é que o que a gente chama de tempo é aquilo que a gente mede com relógios. E se você medir coisa com relógios, entrar num avião, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou então, é mais ou menos isso. Quer dizer, o que a física chama de tempo é aquilo que a gente pode medir
Então, tem o relógio atômico, que é baseado em oscilações muito rápidas, que serve para você fazer relógios melhores. Então, em termos de física, o tempo está por aí. São coisas relacionais e operacionais, ou seja, operações que você faz nos objetos para gerar relógios e tal. Mas e como que... Essas perguntas que você fez é a filosofia da física. Entendi. Então, a filosofia, assim, a questão do tempo é uma grande área da filosofia da física. Ah, é? Então, muitas... Agora, não tem resposta certa para essas perguntas. Tem gente que acha que só o presente existe. Tem gente que acha que o passado e o presente existem, o futuro não existe. Tem gente que acha que o futuro já existe, só que a gente está a gente vivendo. não sabe, mas ele já existe, né? Que é o eternismo, que chama. E no caso, quando a gente vê pessoas que vão para outras... para estações espaciais, né? E elas voltam mais velhas... O efeito que o tempo tem em diferentes pontos de vista, digamos assim. Como que Somando a física... a pergunta dele, por exemplo, o filme Interstellar, Isso. ele retratou bem como Sim. funcionaria se a gente fosse capaz de viajar no espaço? Sim. Então, sim. Então, na verdade, eu ia chegar nisso, que tem assim, a filosofia do tempo tem muitas opiniões, mas não dá para avançar muito. Fica só no nível de opiniões. Mas tem uma coisa que realmente foi uma novidade para além da nossa intuição do tempo. A gente tem uma intuição do tempo. A nossa biologia permite que a gente entenda que o tempo é assim, que tem passado, tem futuro, essas coisas assim. Isso é bastante coisa, né? Mas de novidade que realmente é bem aceito, o grande avanço foi isso que foi retratado no filme Interestelar, que é o fato de que se eu tenho um relógio, você tem um relógio, esse relógio marca o nosso tempo. Agora, se eu sair, acelerar e voltar, e você ficar parado, o fato de eu ter acelerado faz com que o meu tempo corra menos e o teu tempo vai correr mais, porque eu acelerei. E se eu for num planeta que tem uma massa muito grande, o meu tempo também vai correr mais devagar do que... né? Tem até um exemplo lá, né? Que eles vão naquele planeta que tem uma massa enorme, que tem as águas, aquelas ondas. Eles ficam minutos lá e quando eles voltam, passou 30 anos. Isso, É por causa... A massa do planeta faz com que o tempo, para eles, seja menor. passe mais... Lento. Isso. Por que isso? Você tem como explicar? Não, então, vamos começar com a teoria da relatividade restrita, né? Tá. Então, a gente não fala de massa, fala de aceleração. Mas o efeito da aceleração e da massa é a mesma coisa. Essa é uma das sacadas que o Einstein teve depois. Mas... qual foi a pergunta mesmo? Do planeta, quando você está naquele planeta que tem uma massa... Já sei. Como explicar isso, né? Como explicar isso? Então, eu diria o seguinte. O Einstein, quando ele formula a teoria da relatividade, ele parte de dois princípios. Quais são os princípios? Bem, eu vou mudar um pouquinho só para... Um deles é a tese da relatividade, ou seja, qualquer que seja o sistema que está em velocidade constante, todas as leis da física são as mesmas que em qualquer outro referencial em velocidade constante. Teoria da relatividade. Princípio da relatividade. Aí tem o princípio da constância da velocidade da luz, que ele formulou dizendo que a velocidade da luz é a mesma, qualquer que seja a velocidade do corpo emissor, né? Mas que isso pode ser trocado em miúdos dizendo que a velocidade da luz é constante. É o mesmo em qualquer referencial. Enfim. Beleza. Aí o que ele fez? A partir desses princípios, ele conseguiu deduzir um montão de coisas que já se conhecia e que era meio estranho, e ele consegue deduzir coisas novas também, que ninguém tinha previsto antes. E aí, com o passar do tempo, todas as previsões que ele fez foram sendo confirmadas. Muito bem, então aí se pergunta, tá bom, mas como é que você explica, qual é a explicação de por que a velocidade da luz é a mesma? Aí a resposta dele vai ser, não, eu não tenho uma explicação para isso. Isso é um princípio. Então, toda a teoria científica, ela parte de certos princípios que são aceitos, que não são explicados, e a partir do qual você explica outras coisas. Então, a pergunta que vocês fizeram, por que acontece isso? Né? Por que
que quando você está, né, num planeta com uma massa grande, né, o tempo passa mais devagar para você, em relação a outras pessoas que estão fora de lá. No fundo, a explicação vai ser não, porque é assim, porque por causa que a velocidade da luz é constante, porque o princípio da relatividade é válido, e acho que no caso da gravidade tem mais uma hipótese, mais uma explicação, mais um princípio aí. E com esses princípios a gente explica tudo, né? Agora, por que é assim? Qual a explicação fundamental? A resposta é não. Não sei. Ainda não se sabe. Ou talvez nunca se saiba. Sabe-se que é assim, mas não o porquê é assim. Então, na verdade, seria... Vamos pegar o caso que eu conheço melhor, que é da relatividade restrita. Então, por que a velocidade da luz é constante? A resposta do Einstein seria, não sei. Eu propus isso e deu certo. Agora, por que a velocidade é constante? A minha teoria não diz. Entendi o ponto. Então, talvez no futuro, uma outra teoria mais abrangente seja construída que explique por que a velocidade da luz é constante. Mas ela certamente vai se basear em outros princípios que não vão ser explicados. Entendi. Então, toda a teoria científica parte de princípios que não são explicados. E, a partir deles, você explica. Então, isso se aplica para a lacuna explicativa. Ótimo então, ponto. Na lacuna explicativa, funciona isso também. Por que esse estado cerebral leva essa cor azul? Isso é um princípio. A gente vai fazer o experimento, descobrir empiricamente, é assim. Agora, por quê? Não sei por quê, é assim. A partir disso e a partir de outras leis psicofísicas, a gente vai conseguir explicar um montão de coisas da consciência, da nossa percepção. Genial. Então, a gente sabe, com base em princípios, mas nem todos os princípios são explicáveis. Geralmente não são. Dentro de uma teoria, eles são princípios, são pontos de partida. Nossa, muito bom. Então, eu posso inferir que a velocidade da luz ela tá relacionada com o tempo. Sim. Ou seja, aí a minha pergunta é, caso um dia a gente seja capaz de viajar próximo da velocidade da luz, seria possível criar uma máquina do tempo? Não, porque a gente não consegue voltar para o passado. O que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer vamos dizer, falando assim, né, meio que de maneira não muito rigorosa, avançar para o futuro. Para o futuro seria possível? Mas não Então, assim, é claro que na prática isso não é viável, porque a gente não consegue atingir velocidades muito altas. Mas se a gente conseguisse viajar próximo à velocidade da luz, a gente poderia atravessar o universo, ir para o outro lado do universo e chegar lá rapidamente, no tempo que você quiser. Em um instante. Em 1 hora. Eu quero chegar em 1 hora do outro lado do universo. Então, em princípio, se você pudesse chegar muito próximo à velocidade da luz, você ia chegar lá. Aí você chega lá, agora eu quero voltar para a Terra. Aí você volta para a Terra. Só que quando você vai voltar para a Terra, quando você voltar para a Terra, provavelmente nesse caso passou, sei lá, 1 milhão de anos na Terra. Sim, por causa da questão. Então você conseguiu ir para o futuro. Então você consegue avançar para o futuro. Mas você não consegue voltar para o passado. Entendi. Você não consegue... Quando eu voltasse para a Terra talvez estivesse destruída. Talvez. Sei lá. Vamos dizer... 1 milhão de anos. Passou 1 milhão de anos e... Todo mundo que eu conheço estaria morto. Então, acho que a mensagem você pode ir para o futuro, mas você não pode voltar para o passado. Você não pode interferir nas conexões causais. Você não pode matar teu avô. Isso ia ser um problema para você. Se você matasse teu avô, você não ia existir mais, né? Porque você está aqui porque teu avô gerou teu pai. Né? Então, tem Volta para o Futuro, né? Aquela questão que mostra no filme. De Volta para o Futuro. Eu não... não viu esse? Como é que é? Que é isso que acontece. Ele volta no passado, o personagem principal, e aí ele interfere na realidade. A mãe dele acaba não conhecendo o pai dele. Pronto. E aí interfere em todos os irmãos, nele mesmo. Eles começam a sumir nas fotos. Então, seria isso. Está bem retratado, então. Porque você não pode voltar para o passado, né? Então não é que está bem retratado. Sim. Caso fosse possível... É uma boa pergunta. Filosoficamente falando, acho que numa aula de filosofia a gente poderia discutir isso. Mas é uma impossibilidade física, né? Então, e por que a gente... Tem. Na verdade, é uma coisa que eu não conheço muito bem, mas tem os modelos. O Gödel, né, que é importante em outras áreas da matemática, ele propôs um modelo em que você podia voltar próximo de um ponto do passado, nos modelos de universo malucos.
Mas eu não entendo muito bem essa discussão. E por que será que não existe? Hoje é impossível a gente chegar nessa velocidade, né? A gente passou do som e tal, mas no futuro que tiver uma tecnologia nova, é inviável mesmo? Você precisa de muita energia, você precisa de um foguete com um consumo de combustível muito maior do que a gente consegue imaginar. Eu não tenho... É interessante a gente ver... O pessoal tem as previsões de qual é a velocidade que a gente poderia atingir no futuro. Ah, tem isso? Tem. Eu não sei qual é, mas é uma coisa bem menor do que a velocidade da luz. Então, talvez o ser humano nunca seja capaz de criar uma nave que saia da galáxia. Talvez isso nunca seja possível. Não, para sair da galáxia, você demoraria muito tempo, né? Uhum. Não conseguiria fazer dessa maneira que a gente falou, de rapidinho na vida de uma pessoa conseguir sair da galáxia, não. Em relação ao plano do Elon Musk de Marte, o que vocês enxergam sobre isso? É que eu não estou muito por dentro, assim. Ele quer o quê? Habitar, né, lá. Eu acho que é uma coisa viável, assim. Tecnologicamente, tem que ver os detalhes. Não é a minha área, eu não sei, eu não saberia dizer, né? Uhum. E nesse caso de passar mais rápido o tempo, né? Tem alguns sentimentos que nos fazem acreditar que que passou mais rápido o tempo. Por exemplo, vamos supor, você vai numa festa de aniversário, né? Pô, tava super legal. Você olha e fala, já acabou, né? Ó, aqui, o pessoal tá assistindo a gente. Vai acabar o episódio. Caramba, já acabou. Tá super legal esse assunto. Nossa, passou voando, né? O tempo. Agora tem alguns outros momentos que, putz, você tá lá numa palestra lá, ou o pessoal tá no trabalho, aquele dia chato de trabalho, olhando o relógio a cada 5 minutos, só de olhar toda hora o relógio, aquele sentimento de, nossa, a hora não tá passando. É muito subjetivo isso ou existe uma explicação? Então, isso que você falou acontece, mas o pessoal não é uma coisa que eu conheço. Tem gente aqui na USP, na Federal do ABC, que poderia responder para você. Que estuda, né, a neurociência do tempo. Neurociência do tempo. Da percepção do tempo. Nossa, neurociência da percepção do tempo. Muito bom. Depois eu te passo o nome aí. Mas aí tem vários fatores envolvidos. Tem a atenção, tem a memória, eu não saberia dizer. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi, que é um pouco diferente. Que é o seguinte, no nível mais básico, assim, mais fundamental, a nossa consciência, ela ocorre em períodos de meio segundo. Então, assim, está ligado com o ciclo de dopamina. Então, eu tenho a impressão de que eu estou vivenciando uma coisa contínua, né? Mas, na verdade, a cada meio segundo, eu estou formando uma representação do que está acontecendo. Então, por exemplo, você faz um esporte, né? Tênis, né? Por exemplo, se eu vi uma raquete de tênis aí embaixo. Então, você está lá para responder o cara que vai sacar, né? O cara saca, aí você automaticamente responde. E depois que você responde, é que você percebe o que aconteceu, né? E geralmente, o que você... Quer dizer, essa percepção ocorre em unidades de meio segundo. Então, depois de meio segundo é que você meio que saca o que aconteceu, né? Você meio que lembra que a bola bateu, você tem uma imagem, né? Que acontece depois, essa consciência que você tem acontece meio segundo depois do que realmente aconteceu, né? Então, em certo sentido, a gente vive... Um delay. A gente... Como é que é? A gente está sempre no passado, né? A gente nunca está no presente. Quer dizer, a nossa percepção é sempre do passado, nunca do presente. Mas, assim, só meio segundo de diferença. Bem, agora, tem algumas coisas que alteram esse ciclo, o ritmo do ciclo. A cocaína, né, faz o ciclo andar mais rápido. E a doença de Parkinson faz o ciclo andar mais devagar. Então, vamos imaginar, o que acontece com alguém que tem doença de Parkinson? Ele vai passar a tarde ali fazendo alguma coisa. Ele vai achar o quê? Que o tempo passou rápido ou que o tempo passou devagar?
se diminui, se aumenta o tempo para ele perceber a consciência, vai ser meio segundo, vai virar 2, vamos supor. Então, vai diminuir o tempo para ele. Então, vamos dizer que ele passa... Sério? Vamos dizer que ele está vendo um jogo de futebol, 2 horas, né? Normalmente, uma pessoa normal, aquelas 2 horas você divide, né, em meio segundo, vai ter lá um certo número de... Né, 1000 meio segundos. 1000 meio segundos, então é essa. Agora, a pessoa, no caso, o exemplo que você deu, em vez de ter 1000, ela vai vivenciar 250, né? Então, vai passar... Então, quando termina o jogo, ela vai falar, nossa, mas já acabou? Eu só vivenciei, né? Ele não vai falar isso, mas eu só vivenciei 250 né, meio segundo, mas o jogo demora 1000, né? Então... Passou 4 vezes mais rápido. Certo? Então, é isso que acontece. Quem tem doença de Parkinson, o tempo passa mais rápido para ele. Ele sente que que as coisas andam mais rápidas. Caramba. Porque o ciclo dele está mais devagar, né? Porque geralmente a gente pensa, se está mais devagar, o tempo deve ir mais devagar. Não, mas é o contrário. E na cocaína é o contrário. É o contrário. Então... Dando o exemplo aí do futebol. Né? O cara está ali ligadão e o tempo... Ele consegue perceber as coisas acontecendo. Como se fosse 2000, sei lá. Não, é pela metade, né? O ciclo dele de consciência, ao invés de demorar meio segundo, demora 0,25. Digamos, que você tinha dado o exemplo do 1000 e 250. Então, pro cara que tá na cocaína, então, seria acima de 2000. O jogo demorou muito para acabar. E ele fica muito... Ele é capaz de acompanhar muito mais detalhes do que está acontecendo. Eu acho que isso... Eu não sei, não sou especialista nesse estado alterado de consciência, mas eu acho que é razoável, né? A pessoa fica muito mais... Ela consegue... Fica mais ligada. Ela está mais atenta. Então, o tempo passa mais devagar para ela. Certo? Pô... É interessante isso, porque eu tive uma experiência, a primeira vez que eu fiz um sabático, viajando sozinho, fiquei alguns meses. Para mim, a sensação foi que aquela viagem durou anos. Porque eu estava muito conectado, eu não estava com outras pessoas me distraindo. Na época, o celular nem pegava a internet nos países que eu estava direito. Mas aí, como eu falei, é uma coisa mais complicada. O André Cravo, que é o professor lá da Federal do ABC, entre outros, vocês podem chamar ele aqui, ele explica isso para vocês. Então, assim, isso que eu falei do ciclo é uma coisa basicona que tem lá, mas isso que você experienciou não envolve só isso, envolve outras coisas que eu não sei quais são. Envolve a tua memória, o grau de atenção, e eu não saberia explicar isso. Mas olha que interessante, por exemplo, o cara da cocaína, né, ele tá, igual a gente falou, né, a cada meio segundo, né, a consciência daquele momento. Então, é como se a gente estivesse no passado, no delay de meio segundo. O cara que consegue trazer esse tempo cada vez mais próximo do zero, ele, teoricamente, está vivendo mais o presente. Certo? Então, no caso do Maurício, que ele estava vivendo um momento de, como a espiritualidade falaria, gratidão, né? Ele estava realmente vivendo o presente dele. Ele conseguiu alongar o tempo dele. Ele conseguiu deixar aquele momento de vivência dele mais longo. Então, talvez filosofando aqui, né, do ponto de vista filosófico, quanto mais você conseguir levar o seu foco, a sua atenção para o que você está fazendo no momento mesmo, sem se distrair com mídia social ou com outras questões aí que a tecnologia trouxe de negativo, né? Mais você vai potencializar, você conseguir aproveitar o seu tempo de vida aqui, de uma maneira que alongue. Concorda, Rose? Sim. Até a gente recebeu uma convidada recente, Maria Pereda. Ela falou que ela consegue ler um livro em 1 hora através do hiperfoco, que ela se desconecta de tudo. Então, seria isso que você está falando mesmo. Como se estivesse alongando o tempo, como se para ela, naquele momento de hiperfoco, o tempo durasse mais do que se você está distraído. Seria praticamente impossível de você imaginar que você vai ler um livro em 1 hora. Mas aí... Então chamem um neurocientista para falar disso. Percepção do tempo e aí... Muito interessante. Neurocientista da percepção do tempo. Depois passa o contato do rapaz que a gente vai trazer. Mas você levantou uma bola quando você falou da memória. Como que a memória funciona? E você acha que
no futuro seria possível a gente ligar e desligar as nossas memórias? Por exemplo, eu não quero mais ter essa memória negativa de uma pessoa que eu perdi, um término de relacionamento. Memória, assim, eu dou aula de filosofia da mente e da neurociência. Então, eu trabalho vários aspectos e tal. Mas a memória é um tema que eu ainda não me aprofundei muito. Então, eu não teria nada de muito concreto para te dizer. Mas é uma área bem interessante. Mas essa aí eu vou ficar devendo. E sonhos, doutor? Sonhos eu já tenho uma proximidade melhor, né? O que tem os sonhos? Então, de onde eles são formados? Existe algum ponto focal de, por exemplo, tem gente que fala assim, sonhei com fulano. Pô, se eu sonhei com fulano, significa que eu pensei nele ontem. Isso é verdade? Não é? Os sonhos, eles estão mais relacionados ao quê? Não, eu te passo também o contato de uma filósofa que estuda sonhos e sonhos lúcidos. Pô, muito legal. E aí ela pode atacar essas questões com você. Mas eu nunca consegui ter sonhos lúcidos. Sonho lúcido é quando você está sonhando e você percebe que você está sonhando, mas você não acorda, né? Eu sempre que eu chego nesse ponto, eu acordo. Então, eu não consigo realmente. Precisa de um treinamento, né? Para ter sonho lúcido. Não sei se vocês já estudaram isso, ouviram isso. Mas o sonho normal, ele se dá na mente mesmo. Seria dentro da nossa... Da visão materialista, né? Que é essa visão que diz que a mente é produzida pelo encéfalo. Então, vamos pensar, por exemplo, você pode sonhar com cores, né? Ou talvez naquele estágio antes do sono, chamado estágio hipnagógico. Quando você já está quase dormindo, mas você ainda não está muito dormindo e você às vezes começa a aparecer umas imagens, né? Que não é exatamente um sonho, mas às vezes aparecem cores, né? Agora, você está de olho fechado, você está num quarto escuro. Como é que vai surgir cor na tua cabeça se você não tem nenhuma luz ali, né? Ótimo ponto. E a resposta é que a cor, na verdade, não tem nada a ver com luz. Ela não é uma propriedade da luz. A luz que a gente vê causa um montão de coisa no nosso cérebro que finalmente faz surgir uma cor no nosso cérebro, né? E a gente vivencia isso mentalmente e nos sonhos também. Então, mas a cor não tem nada a ver com a luz. Ela possivelmente é algo ou químico, né? Ou alguma propriedade elétrica ali dentro das células. Não se sabe, né? Isso seria uma das coisas que a revolução que eu mencionei, né? Nas ciências da consciência, elas estabeleceriam isso, né? Você tinha comentado sobre o teorema de Bell. Como que você puder explicar para a gente sobre como que ele funciona? Bem, então, o Bell foi um físico que nasceu na Irlanda do Norte. Ele era um físico muito bom. E ele teve, assim, ele conseguiu dedicar uma parte do seu tempo para estudar questões de fundamentos da física quântica, né? De quais são os princípios fundamentais da física quântica, né? Seria uma filosofia da física quântica, mas usando matemática, assim, para descrever as diferentes possibilidades do que está acontecendo ali. Então, ele começou a questionar os fundamentos da mecânica quântica. E ele veio antes do Einstein? Não, ou depois? ele é década de 60. Tá. Agora, antes do Bell, teve um outro personagem também muito importante, que é o David Bohm. O David Bohm, ele é conhecido porque depois, nos anos 60, ele desenvolveu visões que podem ser chamadas místicas, né? Ele tinha uma ideia de que a espiritualidade humana poderia estar relacionada com a física quântica. Mas antes disso, ele até morou no Brasil, né? O David Bohm morou no Brasil uns 4 anos. Porra. Deu aula na USP, quando era ali na Maria Antônia. Caramba. E porque ele teve relações com o Partido Comunista Americano e com o macartismo lá nos Estados Unidos, ele perdeu o emprego dele lá em Princeton. Aí ele acabou vindo para o Brasil. E logo antes de vir para o Brasil, ele publicou um artigo de interpretação da física quântica que mostrava que era possível considerar que a física
ligado à física quântica, é uma física determinista e introduziu variáveis ocultas, que seriam variáveis que... Porque a física quântica, você não consegue prever o que vai acontecer num experimento simples. Sim. Pode acontecer, vamos dizer que tem um experimento simples em que a partícula pode cair no canal A ou no canal B. Geralmente você não consegue prever se vai cair no canal A ou no canal B. Você consegue dizer qual é a probabilidade. A probabilidade é meio e meio. Ah, beleza, mas nesse caso aqui, eu joguei um elétron, onde que ele vai cair? Você não consegue prever com certeza. Então, a física quântica é imprevisível. Você não consegue prever o resultado de medições individuais. Mas isso quer dizer que o mundo é indeterminista? Não, não quer dizer, porque pode ter variáveis ocultas no instrumento, ali nas redondezas, elas determinam se o elétron vai vir para cá ou para cá, mas você não conhece. Então, você não sabe se ela vai vir para cá ou para cá, porque você, né, não conhece todas as variáveis ocultas. Sei lá, um Deus, alguém que conhece tudo, né, às vezes chamado demônio de Laplace, conseguiria prever, mas você, o ser humano, não, porque a gente não tem acesso a todos os fatores que contribuem, né? Então, o David Bohm explorou uma teoria de variáveis ocultas. Só que, para fazer a teoria de variáveis ocultas dele, ele foi obrigado a considerar que uma coisa que acontece aqui na Terra pode afetar instantaneamente uma coisa que acontece lá na Lua. Caramba. Justamente no caso de duas partículas que se separam e que estão correlacionadas. Então, são duas partículas que mantêm uma unidade, como se fosse o todo fosse anterior às partes. Elas estão juntas, elas têm uma propriedade holista, global, total. Mas, ao se separar, elas mantêm essa propriedade, uma simetria especial. E quando você mede aqui, você provoca instantaneamente uma alteração lá na Lua. Essa é a ideia do David Bohm. A teoria dele, a interpretação dele prevê isso. O que o Bell fez quando ele estudou o David Bohm foi falar, peraí, será que essa propriedade da teoria do Bohm vale para todas as teorias de variáveis ocultas? Aí ele provou que sim. Tá? Então, ele pegou uma situação que ele conhecia na interpretação do David Bohm e mostrou que vale para todas as teorias que postulam variáveis ocultas. Né? Então, vocês veem que é um tema um pouco, né, é filosófico, envolve física, é uma coisa meio que precisa estudar um pouco para entender o que está acontecendo. Né? Não é uma coisa simples para falar assim. Ele envolve a telepatia? Ele tentou... Não. Assim, a história disso é curioso. Então, nos anos 70, teve a crise do petróleo, em 72. E, então, o governo americano ficou com menos dinheiro e passou a ter menos incentivo para a ciência, para a física. Então, começou a ter muito físico que perdeu o emprego. O pessoal que se formava e não tinha emprego. Então, alguns foram vender cachorro-quente. E outros foram estudar filosofia da física, e outros foram... formou-se um grupo ali na Califórnia de uns físicos que tinham umas crenças místicas, esotéricas. Eles até inspiraram o filme Ghostbusters, né? Ah, sim. O Ghostbusters foi inspirado de nesse grupo de cientistas que tinham umas crenças místicas. E eles vieram a conhecer o trabalho desse Bell, né? E eles, então, falaram, puxa, será que essas ideias do Bell não poderiam ser a chave para explicar a telepatia? Certo. Porque eles acreditavam na telepatia, porque eles eram místicos, né, esotéricos. Então, eles achavam que talvez a física pudesse explicar a telepatia. E eles tiveram o mérito de divulgar as ideias do Bell. Né? Eles foram um dos primeiros a falar do teorema de Bell, da desigualdade, discutir e tal. Os físicos não aceitam que a telepatia tem a ver com isso. Tá? Essa é uma visão dos místicos quânticos, de alguns místicos quânticos. Mas esse pessoal, né, alguns dos participantes desse grupo tinham essa ideia e queriam usar o teorema de Bell para usar como explicação para a telepatia. Então, assim, o interessante é que, apesar deles, vamos dizer, na visão de um cientista materialista ortodoxo, assim, eles estarem com umas ideias erradas, eles tiveram o mérito de divulgarem os resultados do John Bell. Né? Mas então o emaranhamento quântico, ele não salva
a telepatia? Não, ó. Porque assim, a telepatia é uma questão de parapsicologia, né? Uhum. É algo que você pode fazer um experimento e mostrar que existe ou não existe, né? Uhum. É diferente, vamos dizer, existe Deus? Não dá para você fazer um experimento. Então, ou você acredita ou não acredita. É uma Sim. coisa de fé. Agora, telepatia não é uma coisa só de fé. Ela envolve fé, mas ela envolve experimento. Você pode fazer um experimento e mostrar, né, que a telepatia existe ou não. Então, qual é a situação com relação à parapsicologia? Aí já é um tema, né, diferente, mas é um tema também super legal, que também posso te indicar alguém que estuda essas coisas lá na USP. Uhum. O pessoal que acredita em parapsicologia, eles se baseiam... o que acontece? Os cientistas não dão muita bola para eles. Então, esse pessoal fala, olha, fulaninho fez um experimento, mostrou que ele é capaz de, com a mente, alterar um experimento quântico. Ou então, um experimento em que a pessoa pode prever o futuro. Ou experimentos com sonhos, mostram que os sonhos revelam o futuro, uma coisa assim. Os cientistas falam, não, esses experimentos não estão bem feitos, né? A gente nem vai dar bola para isso. E aí o pessoal fica, não, mas olha, tem um experimento do fulano e Beltrano que mostram isso. Então, esse é mais ou menos o que acontece nesse debate de parapsicologia. Existem experimentos. Se os cientistas quisessem reproduzir e mostrar que os experimentos não funcionam, eles poderiam fazer isso, mas eles não estão muito interessados, porque eles consideram que o pessoal é, né, meio biruta e tal. Então, não vamos dar bola para isso. Então, fica essa rixa. E fica uma lacuna, né, vamos dizer. É. A palavra de hoje é lacuna. Mas fica uma distância entre o que esse pessoal que defende que a parapsicologia é verdadeira, né, quer dizer, que os efeitos parapsicológicos realmente existem, é um diálogo de surdos, vamos dizer assim. Não há um diálogo, né, porque os cientistas não estão muito ocupados fazendo as coisas que eles fazem e não acabam... Então, essa é uma questão... É um pouco diferente, não é exatamente filosofia da física, é uma questão que chama parapsicologia e vale a pena discutir isso com alguém que estuda os detalhes, né, para dar exemplos e tal. Vamos voltar na cor, que eu achei muito interessante uma frase que você comentou, que a cor, então, ela não depende da luz, né? Então, teoricamente, o azul aí que a gente está vendo, ele seria construído dentro do nosso cérebro, certo? Então, a gente pode inferir que tudo que a gente vê aqui é preto e branco? Ou também não é branco porque a gente não consegue identificar? Ou preto e branco a gente consegue identificar? Isso seria nessa direção. Só que o Hering, né, que era um psicólogo que criou a teoria das cores oponentes, ele falou, né, o vermelho e o verde são cores oponentes fundamentais, o azul e o amarelo são cores fundamentais, e o branco e o preto também são cores fundamentais. Então, o branco e o preto também são cores, do ponto de vista do Hering, que talvez seja mais próximo do que acontece dentro do nosso cérebro. Então, assim, como que seria o mundo? Como que é esse mundo em termos de cores, né? A gente pensa, como se ele fosse só cinza, né? Branco e preto. Mas o branco e preto também são cores, quer dizer, então... Agora, o nosso tato, né? O nosso tato é uma sensação bacana, né? Então, um cego, ele vê o mundo, ele conhece o mundo através do tato, né? Através também do som e tal, mas o tato é que meio que faz ele perceber como que as coisas são, né? Braille, né? Ele lê com o tato. Isso. Então, talvez perguntar para ele né? Será que o mundo é colorido, né? O que eu estou querendo dizer é que nessa perspectiva o mundo não tem cor, então considerar que ele é preto e branco também não é exato, correto. Não é exato. Também. É como se fosse um cinza, então. Eu sei que cinza também é uma cor, mas de fato talvez não seja da maneira como a gente vê. É isso. Essa é a grande premissa básica. É uma coisa sem cor. Como que a gente é igual o cachorro, né? Que vê cores diferentes da nossa. Por exemplo, o verde, o cachorro, dizem que não existe. O infravermelho, por exemplo, a gente só vê com, de fato, dispositivos. Mas ele também não deixa de ser uma cor. Mas talvez o nosso cérebro que não vê sem o poder da máquina, certo? Sim.
Então, esse tema, assim, tem várias etapas nessa discussão. Uma delas é, mas e um cara que é daltônico, né? A gente consegue identificar ele, mas pega uma pessoa que troca todas as cores de uma maneira... Vamos dizer que ela troca o vermelho e o verde, por exemplo. Uhum. E mantém as outras coisas assim, iguais. Ela não troca azul e amarelo, mas ela troca vermelho e preto. Desculpa, vermelho e verde. Não tem como a gente saber que essa pessoa faz isso. Através de experimentos de neurociência, assim, testes psicológicos. Então, talvez alguém tenha nascido com essas cores trocadas. E a gente nunca vai saber, porque... Né, vamos pegar o exemplo aqui das canetas que estão aqui. Sim. Então, vamos dizer que eu seja uma criança que nasceu trocando as cores, né? Sim. Então, quando eu sou pequenininho, ela me dá isso aqui, eu vejo verde. Uhum. Mas ela vai falar, essa caneta é vermelha. Então, eu vou usar a palavra vermelho para designar isso. Identificar como... Eu vejo como verde. Você vê como vermelho, mas a gente usa a mesma palavra. Tá. Então, a gente vai concordar que isso é vermelho e isso é verde. Apesar de eu ver vermelho, né, a vermelhidão, eu vejo a vermelhidão. A gente usa dessa maneira. Vermelhidão, verdidão, azulidão, para designar a qualidade subjetiva que você vivencia. Mas eu vou dar um nome de verde, apesar de eu ver vermelhidão, porque minha mãe falou. O nome é o mesmo, mas vemos coisas diferentes. Isso. Então, isso é uma possibilidade. Muito bom. E... Agora, por que um daltônico a gente sabe que ele é daltônico? Porque no caso dele, nesse exemplo que a gente deu, a gente troca as cores, mas sem fazer confusão. Agora, o daltônico, ele, sei lá, tem esse vermelho e às vezes um verde mesmo, ele acha que é a mesma cor, né? Ele não consegue distinguir. Sim. E a gente consegue. Entendi. Apesar de que aí você descobre que ele é daltônico. Apesar de que ele geralmente consegue distinguir tons de verde que a gente não consegue distinguir. Enfim, então a gente consegue, através desses testes, saber alguma coisa de como que cada pessoa vê o mundo, mas há a possibilidade de haver uma troca completa. Perfeito. Puxando a conversa um pouco mais para a filosofia, qual seria o filósofo que você assim mais chama atenção, que você mais gosta de acompanhar o trabalho e por quê? Ou até alguém que já não está mais aqui entre nós, né? Não, essa é uma pergunta difícil, eu não sei muito o que dizer, mas assim, o Bertrand Russell, né, que era um filósofo inglês, ele, assim, eu comecei a estudar filosofia lendo as coisas dele, né, porque não sou cristão, por exemplo, e acabou que, quando eu comecei a estudar filosofia da mente, eu vi que no final da carreira dele, a partir de 1927, ele desenvolve uma visão sobre a mente e a matéria, assim, que eu acho muito interessante. Então, se eu for apontar alguém, assim, agora de supetão, eu acho que seria ele. E o que ele desenvolve? Bem, a visão de filosofia da mente dele, ele fala mais ou menos o seguinte, que... algumas coisas que eu já falei hoje, né? Que vamos dizer... Se eu olhar para o teu cérebro, assim, se eu abrir tua cabeça e olhar para o teu cérebro, eu vou poder ver você... Vamos dizer, você está vendo essas canetinhas aqui coloridas. Eu vou poder abrir o teu cérebro naquele lugar onde isso está acontecendo e eu vou poder identificar ali algumas coisas que correspondem às coisas que você está vendo, né? Então, a gente diria... você diria assim, não, a caneta que eu estou vivenciando é algo mental. Agora, o cirurgião que está olhando para o meu cérebro... ele está vendo uma coisa material, né? E, então, alguns filósofos argumentam que essas seriam duas perspectivas da mesma coisa. Se você olha de maneira material, de uma maneira externa, você vê algo material. Se você vê de maneira interna, você vê algo mental. Mas seria a mesma coisa, né? Então, essa é uma ideia que vem do Spinoza, do Fechner e de outros. É o experimento do epilético. Você comentou em um podcast que eu assisti que o médico abre a cabeça de quem tem epilepsia. Verdade. O Penfield fez isso, é verdade. Isso é um experimento
concreto, Se você puder contar ele. Não, mas isso que eu estou imaginando é mais fantasioso, porque a gente ainda não sabe qual é o sensório onde acontece a vivência dessas coisas. Mas, então é um pouquinho diferente. Os experimentos do Penfield eram reais, né? E esse que eu estou falando agora são experimentos mentais, filosóficos. Agora, o Russell, o que ele argumenta é que todo mundo só vivencia a perspectiva interna. Pessoal. Então, assim, você está vivenciando essas crenças de maneira interna. Agora, o neurocirurgião que está abrindo o teu cérebro, ele não está vendo a matéria, ele está vendo as coisas que ele vê subjetivamente também. Está todo mundo vendo as coisas subjetivas. Mas o que o cirurgião faz, ele infere o que está acontecendo ali. Porque através da ciência, a gente constrói uma teoria do que está acontecendo no seu cérebro e tal, e a gente, então, o que a gente chama de ciência é uma inferência que a gente faz. A gente só tem acesso aos dados que a gente observa, mas tudo que acontece no mundo, a gente infere. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa caneca. Vocês estão observando a caneca ou observando algo na tua retina? A caneca. Tá, mas a caneca gera na tua retina uma impressão, né? Sim. Então, o Russell vai dizer algo do seguinte sentido. Não, eu estou vivenciando, estou vendo algo que acontece no meu cérebro. Algo subjetivo, algo da minha mente, vamos dizer. Uhum. Mas eu infiro que essa caneca existe de fato. É uma inferência. Né? Eu acredito que ela existe, mas eu não estou vendo ela, segundo ele, né? A visão dele. Né? Tem outros que vão negar isso. Mas... Enfim, então ele vai por essas direções, assim. Em relação... Eu tenho só um ponto aqui que eu acho legal, só é uma dúvida minha. A gente vê, né, que na ciência, a ciência tenta explicar a partir de premissas, né, como a gente falou. Nem sempre as premissas são autoexplicáveis 100%, né, mas são premissas das teorias. No caso da filosofia, tem a lacuna explicativa, que a gente viu, que também parte de... você colocou que, né, talvez nunca tenham resposta, né, em algumas dessas lacunas. A lacuna vai ser coberta por princípios não explicados. Exato. Então, ou seja, existem princípios em tudo que a gente vive no mundo que talvez nunca tenham resposta. Só que por que a gente não duvida disso? Porque a gente acredita que elas sejam verdadeiras, certo? Porque as previsões que elas fazem, as deduções que a gente faz a partir delas, correspondem ao que a gente observa no mundo real. Então, a gente acredita nelas porque as consequências delas são coisas que a gente constata no mundo. Observadas. Exatamente. Agora, outra pessoa podia criar uma outra teoria com outros princípios que explicassem as mesmas coisas. Isso, às vezes, acontece na ciência. A gente teria duas teorias com dois princípios diferentes e a gente fica discutindo qual é a melhor teoria. Entendi. Então, é o que me leva a crer que, dado que talvez nunca tenham respostas de muitas coisas que a gente vivencia hoje no mundo e talvez da revolução da ciência relacionada à consciência, como você falou que está próxima de acontecer. Então, basicamente, tudo podem ser crenças. E por que talvez existam linhas de raciocínio dentro da própria ciência que não veem como as crenças de uns válidas e as crenças de outros sem validade, entendeu? Se a gente tem muitas crenças de algo, de coisas, por que não ter a consciência, digamos assim, de que as crenças dos outros podem também ser válidas, entendeu? Quando a gente fala, tem a pseudociência, a ciência, várias formas de... Porque quando a gente fala pseudociência, acaba sendo um termo meio pejorativo, digamos assim, né? Eu acredito nisso, o resto é pseudociência. Então, esse era o meu ponto. Assim, se é tudo baseado em crenças, né? Você acredita que talvez no futuro, talvez com a revolução da ciência, da consciência, a gente vai poder ter mais sinergia entre essas diferentes linhas de pensamento? Não, eu acho que não, mas eu acho que a revolução da consciência vai trazer coisas que a gente nem imagina, tá? Agora, eu acho o seguinte, então, repetindo mais ou menos o que eu já falei. Uma coisa é a gente acreditar em Deus ou da onde
todo mundo vê, questões religiosas, que são questões que não dá para você fazer um experimento físico. Né? Então, claro que a gente tem que respeitar a opinião dos outros, a crença dos outros, né? E tudo bem. Agora, a questão da parapsicologia, o lance é que ela prevê experimentos que certos experimentos vão dar certos resultados. E o pessoal da ciência mais estabelecida nega que esses experimentos aconteçam. Então, é uma discussão sobre experimentos. Entendi. Então, essa é a diferença. É por isso que há uma intolerância maior na chamada pseudociência, né? Porque ela prevê fatos que os cientistas ortodoxos não acreditam que sejam verdadeiros. E como eu mencionei, né, por que o debate continua? Por que a coisa não se resolve? Porque os cientistas não se dão ao trabalho de estudar isso e o pessoal que defende que a parapsicologia é verdadeira muitas vezes obtém experimentos e divulgam seus resultados e convencem, né, as pessoas de que aquilo é verdadeiro. E os cientistas aqui do outro lado estão dizendo, não, esses experimentos são mal feitos. Então, é por isso que a coisa fica meio desse jeito. Os cientistas tendem a ser arrogantes, eles tendem a não gostar de pseudociência ou de misticismo quântico e meio que falar, não, isso é... Né? E quando, na verdade, é legal procurar o diálogo, né? E dialogar. E falar, não, tudo bem, se você acredita nisso, tudo bem, mas a questão a maneira que eu coloco para uma pessoa que tem uma visão mais mística, que acredita que a física quântica, por exemplo, é pertinente para a nossa consciência, pode explicar coisas da nossa mente, pode explicar coisas de parapsicologia, como a telepatia. Eu acho que eu chamo de o dilema do místico. Então, o dilema qual é? O místico, a mística, né? Ela tem que ponderar o seguinte: se ela vai aceitar algo que viola os princípios da ciência, os princípios fundamentais da ciência, qual seria um exemplo disso? Seria, por exemplo, um experimento de telepatia em que a transmissão de pensamento é instantânea. Isso viola a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade diz que a transmissão de informação não pode ser mais rápida que a velocidade da luz. Então, isso é uma postura desafiadora da ciência. É claro, vamos dizer, o Amit Goswami defende isso, mas tanto é que ele defende isso que ele prevê que a ciência estabelecida vai se alterar daqui a uns 50 anos, que tudo vai mudar, vai ter uma grande revolução e tudo vai mudar. Por quê? Porque a visão dele é desafiadora. Ele desafia os princípios mais básicos aceitos da ciência. Os alicerces. Agora, você pode ser um místico, mas ser um místico não desafiador, né? Um místico com crenças mais conciliadoras, que aceitam, por exemplo, aceita a teoria da evolução, aceita que, né, informação não é transmitida a uma velocidade maior do que a luz, aceita as coisas que os cientistas consideram fundamentais, né? Por que eles consideram fundamentais? Porque tem muito trabalho, né? Foram gerações e gerações de cientistas confirmando ou não as coisas que vieram antes, enfim. Então, essa seria uma posição mais conciliadora com a ciência, que eu acho mais recomendável. Mais plausível. Né? Então, tudo bem. Se defender que é possível telepatia, mas que ela não é instantânea, já é um passo mais conciliador, né? Você aceita um efeito, mas que... Então, acho que... Eu entendi. É como se para vocês fosse essa defesa de ser instantânea, fosse como se falar, 2 mais 2 é 5. Então, não tem como. Dados os princípios que regem toda a física e tal. Aí isso vem da teoria da relatividade, que a gente mencionou antes, né? É uma teoria que funciona tão bem, né? Ela explica tantas coisas, né? O GPS é baseado na teoria da relatividade e tal. Então, né? Esse é um dos princípios que a gente aceita. Imagina alguém desafiar Pitágoras agora. Né? Por exemplo. Pegando o gancho da consciência, quando a gente, por exemplo, com a inteligência artificial, se chegar um momento que eles tiverem consciência, tem algum marca-passo, um ponto que a gente fala, se chegou aqui, nós temos que introduzir conceitos morais, dado que ele pode
a partir do momento que a inteligência artificial tiver consciência que a gente usa ela e tal, por que ela não vai querer dominar o ser humano e fazer coisas maléficas com a humanidade? Tá, então aí a gente não precisa falar de consciência, né? Vamos falar só de inteligência artificial, robôs. Eles não precisam ter consciência, mas eles vão ter uma capacidade de processamento de informação e de interação com os seres humanos e ação, né? Eles vão poder... né? Robôs vão estar por aí no futuro, né? A coisa já está começando, né? Sim. Sei lá, vão servir como guardas de jogo de futebol, coisa do tipo. Então, é esse cenário que você está imaginando, né? Então, é claro que vai ser muito importante introduzir princípios que a gente considera éticos, né? As leis da robótica, de Asimov, ou coisa do tipo. É uma questão que o pessoal discute bastante, né? Também não é a minha área, eu não... Mas você te assusta a questão da inteligência artificial? Não, um pouco, né? A gente sabe que, assim, inteligência artificial, quer dizer, robô, né? Vamos pensar em robô. A tecnologia de robótica, ela é estimulada por algumas áreas, né? Uma delas é bonecas eróticas, né? Bonecas eróticas, robóticas. Isso é uma coisa que dá muito dinheiro e está na... Mas também, entre outras, né? Companheiros para pessoas idosas e tal. Mas também questões militares, né? Então, robôs militares estão sendo já construídos, são capazes de... Me assusta, né? Se o meu país entra numa guerra e o adversário tem robôs, né? Que vão invadir minha casa, quer dizer, é uma coisa assustadora, né? Mas, sei lá, de mais concreto, aí novamente, chamem um especialista aqui de inteligência artificial que o cara vai poder... Combinado. Show de bola. Então, só para finalizar aqui, uma perguntinha. A gente falou sobre a máquina do tempo, né? O Maurício perguntou para você. A gente falou que existiria a possibilidade, se voássemos acima da velocidade da luz, teoricamente, de ir para o futuro, não de ir para o passado, né? Não, peraí. Sem atingir a velocidade da luz, viajando a uma velocidade menor do que a da luz, a gente pode ir para o futuro, mas não para o passado. Isso. Agora, ultrapassar a velocidade da luz, isso... Isso está fora dos princípios. Fora. Sim, exatamente. Mas tem uma perguntinha aqui que a gente já fez para vários convidados, que é a seguinte. Doutor Osvaldo, se você, tá, na sua pessoa, com a sua família, sem ser o professor, sendo você na sua essência, tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo hoje, tá? E você pode ir para o passado, pode ir, tá? Essa máquina pode. Legal. Ou você pode ir para o futuro. Você pode encontrar alguém que você gostaria de encontrar, você pode vivenciar uma história da humanidade, conhecer algum filósofo surpreendente. Você entraria nessa máquina e iria para onde? Futuro ou passado? Futuro. Eu iria para o futuro. Quer dizer, eu nunca pensei nisso. Agora você está me pegando aqui no... Essa é para você, filósofo. Não, porque o passado a gente conhece, né? Muito bem e tal. Então, o futuro me parece algo mais interessante. Mesmo que eu corro o risco de cair no meio de uma guerra ou de um cenário distópico, né? É uma possibilidade, né? Você gostaria de ir num futuro que estivesse como a humanidade? Não, claro. Para fazer o quê? Não, claro que eu queria um futuro em que... Alguma descoberta foi... Alguém Não, em que avançou a humanidade coisa? já está num estado estacionário, com uma certa harmonia que a gente ainda não atingiu. Tem uma maneira de ver o que está acontecendo com a humanidade, que é pensar que, na verdade, a humanidade ainda está num estágio pré-adolescente, assim, e que o futuro nosso, nos próximos 100, 200 anos, não é muito agradável, né? Por causa da crise climática, né? Mas depois, né, está consumindo petróleo, o aquecimento global, isso tudo está acontecendo e, né, a gente não está conseguindo segurar porque as forças que estão explorando essas coisas, né, não estão muito interessadas em conservar o futuro da humanidade. Então, a gente vai entrar numa grande crise ecológica. Vai ser um período bravo, né? Mas é possível que depois de 200 anos, depois que passar essa fase que seria, vamos dizer, a adolescência turbulenta, talvez a humanidade entre num estágio
de equilíbrio, um novo estado de Maturidade. equilíbrio, sem tanto consumo, as pessoas vivendo de maneira mais harmoniosa e tal. Mais conscientes. É. Boa resposta, Então, eu né? gostaria de, sim, ir para esse, vamos dizer, pular os 200 anos de crise climática e ver o que vai acontecer legal. depois. Se você me fizesse essa pergunta, Rosa, eu gostaria de ver essa revolução da ciência da consciência aqui. Mas você vai ver. Vai Com ver? certeza. Tem. Assim, a gente sempre prevê daqui a 20 anos, né? É verdade que nos anos 70 a gente falava, não, daqui a 20 anos vai acontecer. Mas eu acho que daqui a uns 20 anos vai acontecer. Porra. Até 2050. Sim. Então, Estamos próximos. então você que chegou até agora nesse episódio sensacional, estaremos aqui em 2050, daqui a 25 anos, eu e o Maurício aqui, Dr. Oswaldo Pessoa Júnior, para a gente falar sobre essa revolução da ciência da consciência. Aí vai ser genial, hein, Rosa? Vai ser. E que já aconteceu, né, nessa época. Mas deixa eu só lembrar, o filósofo Chalmers e o neurocientista Koch apostaram há 20 anos atrás exatamente isso. Ah, é? E o Koch falou que ele acreditava que o segredo da consciência ia ser descoberto e o Chalmers apostou que não. E aí o Chalmers ganhou a aposta. Porque eles apostaram 20 anos e depois de 20 anos... Não tinha descoberto. Imagina qual foi a aposta, né? tipo... Coisa Tomar de uma físico. breja ali, né? Exatamente. Vamos tomar um pint ali no pub, né? Agora, por exemplo, o Saulo Araújo, ele faleceu recentemente, ele é um historiador da psicologia, um amigo meu, que é crítico do materialismo, né? Então, ele aponta esse tipo de coisa. Ele fala, os materialistas estão sempre dizendo, daqui a tanto tempo a gente vai ter uma teoria que explica a mente a partir do cérebro. Daqui a um tempo... Eles estão falando, diz ele, né? Eles estão falando isso desde o século XIX, né? E até hoje nada. Então, ele meio que diz, isso nunca vai acontecer. Entendi. Então, é uma questão em aberto, a rigor, né? Essa é a minha opinião, mas não quer dizer que de fato... É igual os carros voadores, né? Que minha mãe fala, desde que eu sou criança, fala que quando eu for adulto, a gente vai andar em carros voadores. Até hoje continuamos nos mesmos tipos de carro, movido a petróleo. Tem os Jacksons, né? Os Jacksons. Mas a TV Fone lá, o TV Fone tornou-se realidade, né? Verdade. Eles tinham um telefone que a gente ficava, que maravilhoso, quando isso acontecer, vai ser tão legal. E hoje em dia é meio banal. Já temos, né? Não aguento ficar. Então você que chegou até agora aí nesse episódio, escreve pra gente pra saber que você chegou. Escreve aí, Revolução da Consciência. Tinha pensado nessa. Rosa? Estamos conectados, hein? Da ciência e da consciência, vamos dizer. Revolução da ciência da consciência. Escreve aí nos comentários que a gente vai estar junto daqui 25 anos vendo esse episódio. A gente vai fazer um corte, um Reels. A gente nem vai saber o que vai ser, né? Qual vai ser a linguagem da internet aqui, mas a gente vai estar junto para vivenciar esse feito. Com nossos robôs. Isso. Com certeza. Que vão estar ajudando vocês Nossos aqui. hologramas. Obrigado Muito pela legal, presença, um papo hein? bem diferente, Nossa, né, hoje, mas bem profundo. abre a cabeça aqui. Muito obrigado. Gostou de Olha. estar aqui no Lean? Gostei bastante. É. Obrigado aí pela Nós oportunidade. gostamos também. Que bacana. Bom, galera, valeu, hein? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do Lean. Dá um tchauzinho aqui, doutor. Opa. Olá. Aê. Boa. Valeu, Até a galera. próxima. Até a próxima.